Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje eu vou bater um papo com vocês razoavelmente rápido, né? Eu vou falar para vocês como descalcinificar os desestímulos, né? O que se isso significa? O nosso corpo, ele é a homeostasia dele, ela tem uma temperatura que não se desfaz fácil. O que seria isso? Vou apresentar para vocês. Temperatura do corpo Ixi, acho que eu tô sem internet aqui. Só um instante. E tá vendo? Quando a gente fala que vai ser rápido, pode ter certeza que vai durar mais de 1 hora. Viu, pessoal? Por isso que eu não consigo gravar vídeo rápido. Tudo que eu vou fazer rápido, alguma coisa me desacelera pra me desperguntar por que eu tô querendo ir rápido, né? Qual que é a pressa? Afinal de contas, eu tenho tempo de sobra, né? Então vou apresentar para vocês aqui, ó. Como é a temperatura. Para qualquer indivíduo, a temperatura normal do corpo humano varia entre 36 a 37. Ou seja, eu tô esquecendo o termo na biologia que fala temperatura dos mamíferos. Dos mamíferos homotérmico, não sei, esqueci o termo. Acho que não é isso não. Corpo, não é isso não. Tô passando vergonha aqui, ó. Temperatura ectoderme. Não. Caraca, eu esqueci. Termo na biologia para temperatura. Aí, ó, endodermes e ectoderme. Nossa, me desculpa, pessoal. Tava difícil de achar. Então eu vou até utilizar essa vergonha, essa dificuldade para explicar o que eu vim explicar hoje. Então, animais endodérmicos e ectodérmicos. Então, a temperatura endodérmica é que ela não acompanha a temperatura do exterior. Então, basicamente, esse termo endodérmico significa que a gente tem um fluido e camadas no corpo que cuidam desses fluidos, que ejecionam em nós o descomprimento das funções orgânicas. E como há um estímulo constante, principalmente do coração, que tem uma coisa que a gente chama de sinoatrial, nódulo sinoatrial, que é um mecanismo que potencializa a partir de cálcio, um ritmo de eletricidade constante, né? E que varia numa janela muito pequenininha, porque é muito sensível, né? Tem receptores muito sensíveis, barroreceptores, que fazem com que essa janela fique constante e varie muito pouco.
Só em casos de disritmia muito sérias que são apresentadas pelos rins, pelas glândulas suprarrenais, são as tocas dos rins, né? Bom, o que eu quero dizer nessa geladeira interna é que a endoderme, esse endotérmico, né? A temperatura interior, ela tem muita relação com a formação e a deformação dessa circulatória. Por quê? Todo o desenvolvimento que a gente faz vai pegar a mouse, vou continuar aqui. Todo o desenvolvimento que a gente faz sobre a vida e as reações que ela pede, ela desincorpora a reação, um desespelho que tendencia a repetição, a repetiva atória, repetória. Vamos utilizar esse termo, repetória. Por quê? Porque já houve uma discursão de trajetos de fluidos sanguíneos para poder mexer reativamente com a molecularidade da parte que insola trajeto de fluido. Ou seja, nós somos motorizados por reações. Então, essas reações elas são treinadas desde muito cedo, na familiaridade com os ambientes de família, de face, das pessoas que nos carregaram. Nós somos treinados a descompressionar-se frente a essas reações. Porém, durante essa ciclovia da vida, o tempo, toda essa trajetória no nosso organismo, ela foi se pontuando a partir das desreflexões pontuadas. O que seria isso? Seria os caminhos ditados. Então há um emplacar de convencimento frente às reações que nos expede retorno. Então, sempre quando a gente retorna e faz esse emplacar, a gente sabe e ressalta ele até de maneira tão instantânea, tão instantiva, que a gente chama disso de instituição ou intuição. E aí, esses fluidos acabam percorrendo muito mais rápido esse trajeto, porque o trajeto já está deschamando com muito mais facilidade de descompressão, né? Já fez o retorno várias vezes e descomprime muito rápido. E é até por isso que o organismo ele conserva mais a temperatura, porque o líquido da parte mais gelada passa a trocar menos, gastar menos energia, porque a temperatura é uma constante que o organismo preserva, porque os estados reativos das células eles predizem o bom conservamento das suas funções em uma temperatura X. Até por isso, todas as posições e as conservações dessas posições sobre essa insolação constante, né, de via por tempo, se apreende cada vez mais para poder cuidar desse mecanismo, sobre função das suas reações que são diárias. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que quando existe um
discurso, uma discussão dessa passagem, desse trajeto, ou seja, uma dúvida desse expediente, há uma recontração contrária a essa ida, né? Então a dúvida, ela discute. A discussão no interior do organismo é um discurso, porque existe um pré-trajeto, um jato de fluido a favor e um que está contrariando esse a favor, criando uma outra rota, né? Então, ó, você já tem muito a favor assim, só que você vai criando outra rota. Olha só, o que você vai fazendo? Você está discutindo. E aí a discussão, dependendo da forma de expressar essa discussão, do tempo de discussão, essa dispressão contrária, ela pode ser muito boa e levar um caminho a esses fluidos, a um caminho, a uma sentença muito boa, ou não. Porém, sempre vai haver um dano X, que é o diferencial da reação. O que eu quero dizer com isso? Que na vida, no dia a dia, frente às horas, a gente está cheio desses discursos, esses trajetos, essas constantes e principalmente dessas discussões. Às vezes, nosso corpo sente e discute ou discutir de discussões que nem são nossas, são de espécies ou de pessoas próximas, ou são problemas que nem são nossos. Só que por estarmos perto, a gente acaba absorvendo um pouco dessas discussões. Essas discussões, elas meio que nos distragem da nossa atenção. A atenção primária que nos registra e nos foca em função de uma atividade que a gente estava fazendo. Então esse pescoçar, esse famoso fofocar ou olhar para a vida dos outros, gera esses distúrbios, essas discussões que são contrárias ao foco. Tudo isso é uma representação de um realojamento desnecessário, né? Isso faz com que regiões que estão se discutindo a favor de coisas que não fazem rota constante no seu organismo, depredem um sobreaquecimento no organismo. Esse sobreaquecimento, por conta dessas práticas desnecessárias, fazem florescer nesses locais molecularmente discursos de atividade. Então, às vezes, quando você está fazendo uma atividade e aí aquilo está excedendo, coisas que você faz diariamente, mas aquilo está excedendo, porque dentro das rotas dos fluidos existem muitos discurtinhos que você plantou praticando coisas que não precisava praticar. Coisas como fofoca, crítica, discussão com coisas que não vale a pena, que não estão no seu... escutando conversa dos outros. Eu sei que tem coisas que não dá para fazer. E às vezes a gente acaba sentindo esses discursos dessas discussão que nos regam. Mas eu vou ensinar para vocês, né, como que isso é regido de uma forma codificada. A gente tem nesse entendimento celular desses transportes de fluidos, metabólitos para o sangue, metabolismos de reações celulares que ingerem nutrientes a partir do sangue e decompõem liberando gás carbônico e restos de células mortas, ou até mesmo organelas que estavam nas células, dentro das células. A gente sabe
que as estruturas que fazem essas organelas que estão no nosso DNA, ácido ribonucleico, são aminoácidos, né? Então, olha só, quando a gente tem informações demais, elas acabam sendo calcinadas em nós, calcitadas, né? A gente calça elas e cita elas sem as necessidades por discurso, por prática de discurso, discussão, né? Isso nos sobrecarrega, e de modo assim desintuitivo a gente vai se desafinando e aceitando essa desafinação, e depois a gente cria várias formas de descalçá-las e suportá-las. Isso nos revela em aparência, de expressão de estilo, né? de gosto nas pessoas. Então, quando a gente fala do núcleo do sujeito de uma oração, e aí a gente sedimenta esse núcleo nas nossas desimpressões, a gente, para desabrir e desimportar com essas importações, a gente tem que mudar as nossas práticas. Então, quando a gente tem uma estrutura muito, muito rígida, né, que tem coagulado os nossos trajetos, tem descurtido nossos trajetos, o que a gente precisa de fazer? A gente tem que fazer uma acidificação ou uma basificação, né? Ou a gente tem que retirar, ou às vezes a gente tem que até retirar e colocar coisa nova, né? Ou fechar aquilo que já tirou, como cirurgias de canais dentários, sabe? A gente vai até a raiz, tira as coisas podres e tampa. E é a mesma coisa, né, nesses discursos de trajetos. Por que isso? Porque isso descontamina a gente entre os discursos. Então, é como se a gente florescesse as imaterialidades que a gente discute. E isso mudasse o nosso foco. Porque cria caminhos nas nossas rotas que às vezes nos faz desviar por uma falsa desorientação de vontade, né? É um falso curto que acaba causando uma acidentificação na sua forma de ser. Então, olha, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Vamos descalçar tudo isso, ó. Aminoácidos. Aqui, ó. Aminoácidos são unidades formadoras das proteínas. Podemos classificá-las em dois grupos principais: os aminoácidos essenciais e os não essenciais, né? Então a gente precisa de alguns não essenciais, né? Os aminoácidos são as unidades formadoras das proteínas. Então, beleza. Olha só. Então, todas as cadeias que nos relacionam e nos faz reagir são estruturais, até porque nós, seres humanos, somos um emaranhado de estruturas, né, com várias formas de expressão. Então, o combinado delas nos faz transduzir os sinais de reações. Porém, a partir de algumas relações com a vida, a gente começa a aprender a desviar de reações, pelo fato de entender
basicamente pelo fato de entender basicamente a sentença, né? A gente meio que desentencia além para poder desescolher o presente. Então o futuro é uma importância disso, né? Trabalhar esses dissentidos para poder fazer as escolhas certas. Não é à toa que a gente faz provas, né? Vai no ensino médio, vai lá, aprende a calcular, utilizar bem a sensibilidade motriz, né? As forças motoras que nos incentivam a tomar escolhas, né? Então, se existe algo dentro de você que está que você sabe que não era para estar desestendendo você a partir de uma pressão, você tem que acidificar ele com alguma reação, porque isso está atraindo um descomplexo que vai acabar danificando a sua passagem por essa promoção de sangue e de predileção na vida, né? Ou seja, são falsos conselhos. E aí o que você deve fazer? Você deve acidificar. Por quê? Porque talvez nas suas estruturas proteicas, né, que consolidificam uma boa formação das células, que levam, né, que conseguem transportar esses fluidos cada vez com mais facilitação de adaptação, vai acabar causando uma falsa segurança de modelo de passagem, né? Porque a segurança do organismo, da gerência do controle do organismo, ela sempre foi feita para ser uma constante, né? Uma ordem constante perante as forças, né? Uma vez que você desconstante fica trabalhando as consequências, né, das reações, ou seja, fica editando uma desnecessária capacitância de experimentar as coisas, né? Mudando, criando essa ambição de experimentos, sem um pré-preparo para poder uma definição para poder realizar isso, você vai calçoando discursivamente o trajeto da sua utilização de sangue. Olha, muitas pessoas elas estão mal acondicionadas nessas geladeiras. Esses discursos dos fluidos que elas utilizariam para poder regular toda a composição dessas proteínas acabam falhando por conta dos discursos, né? E aí elas são chamadas a atenção
por uma autoviolência, geralmente, né? É claro que existem várias desculpas para poder se tornarem questionários de desconhecimento dessas realizações de um ser para com uma vida de ser. É preciso respeitar muito, né? Porque cada caso é um caso. Mas no conselho desse vídeo, a obediência ela deve ser a demanda, né, do corpo. Então esses componentes, os aminoácidos que formam as proteínas, eles têm eles basicamente são estruturas lógicas que mudam apenas os radicais, como palavras. E assim como você escolhe palavras, né, e de sentenciar essas palavras nos seus discursos para poder desapontoar razões motoras, você escolhe reações no seu organismo. É claro que assim, essas reações elas precisam ser escolhidas a treino, né? Porque existe uma desadequação de domesticação de você frente às reações das suas relações, né? Você pode dizer a si mesmo que não gosta de algo, mesmo gostando, e treinar esse dizer que não gosta. Por exemplo, você pode experimentar um chocolate ou um refrigerante e dar o valor a ele, sentenciado no organismo. Olha, o valor é X. Só que eu vou contra esse valor e vou dizer não gosto hoje. E aí amanhã eu nem como e falo não gosto, não quero. Só que na verdade seu organismo ele ia aceitar e ia cerebelar esse alimento. Só que sobre a sua disposição, descontrária a ele, você diz não. E aí isso é uma palavra. É uma palavra que, dependendo do radical a ser utilizado, a rampa que diz servir a gente, você aceita chocolate? Não. Você manobra radicalizando o radical que oferece a você. E aí você passa manobrando. Simples assim. Aí você pode falar assim, não. Você pode, eu acho que eu não vou aceitar, não. Muito obrigado. Fica para a próxima. Então existem várias formas de configurar os trejeitos que nos fazem reagir às operações diárias que a gente faz e descarrega por fazer. Porque relacionar com as pessoas na sociedade, por definição, é algo muito importante. É algo que a gente precisa até mesmo para sobreviver, porque a maioria dos trabalhos pede a gente para nos relacionar e até nos desumilhar, no sentido das expressões que fazem corroborar. É claro que muitas pessoas acham que humilhar é algo depreciativo, mas humilhar seria nos molhar e nos deformar no molho para poder servir um macarrão, por exemplo,
com mais molho, né? Mais irrigado de molho. Então olha a desassociação. Minha carona mais molhada. Espera aí que o aplicativo hoje ele tá muito constante. Viu? Às vezes ele destrava assim, ó. Eu falo. Aí. Acho que agora voltou. Mas e aí, muitas das nossas sentenças, né, são trabalhar com coisas, né, que fazem com que a gente precise desses molhos, desses disreflexos com bastante atenção. E às vezes esses disreflexos assumem halteres com pesos muito desrelevantes que a gente já tem que falar assim, é relevante. Mas às vezes não é relevante. E aí a gente precisa falar assim, é relevante. Então a gente desradicaliza, aminoacidificando, acidificando aquilo que não é relevante e causando relevância. Então você vê como que é da célula para o homem e do homem para a célula, do citosol, das organelas para as relações humanas e das relações humanas para as organelas, para as células. Viu como é molecular? Ixi, deixa eu tentar fazer outra. Por isso que eu falei que o vídeo ia demorar. Hoje a desatenção aqui tá bem complicada. Deve ser até porque eu comecei achando que ia ser rápido. Mas tá vendo, eu não consigo, cara. Eu sou bem tartaruguinha nesse sentido. Então, essa capacidade da gente nos escolher faz com que a gente sirva aos copos. E aos copos você preencher com fluidos de você as reações que as pessoas esperam a partir das expectativas que a gente lê, né? Então, geralmente quando alguém tá todo aberto assim, tá muito expectativas, como um cachorro, né, que espera o dono para sair, fica abanando o rabo assim, blu, 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 e gritando. Então, gritando assim, rosnando, né? E a gente nos desumidifica para poder entrar em ressonância com o cachorro, para poder disservir bem as expectativas que o cachorro tem da gente. Então a gente faz muito isso com as pessoas também, principalmente comerciantes que lidam diretamente com o cliente. Então eles têm uma base aminoácida, proteínas muito fortes, porque os aminoácidos que eles escolhem para radicalizar essas rampas, treinando fixamente elas, são estruturais muito fortes. Eles fazem manobras de umidificação, molhos que pessoas leigas na área olham e falam e acreditam, pensam assim, nossa, você é muito forte, nossa, eu não entendo como você consegue. Mas a pessoa está treinando, é pista, pessoal, é pista e diz configuração de aminoácidos, né, radicalizando. Eu mostrei para vocês, vou mostrar de novo, só para consentir ainda mais. Então olha como que é uma rampa. Você tem uma rampa aqui e uma estrutura aqui, ó. Vou te mostrar. Rampa. Imagens. Então olha só o que é uma rampa. Uma rampa representa um pedaço de uma circunferência, né? Vamos abrir a rosa, então. Se uma roda
é semelhante a um vaso na sua estrutura, e uma roda se movimenta constantemente dependendo da pressão que eu emprego a ela. Isso aqui é um trabalho de um outro vídeo. Falando nisso, vocês podem até acessar lá. Então, olha, vamos ver se eu consigo. Vou pegar aqui uma pirâmide. Pirâmide rampa. Rampa de skate de BMX. Aqui, ó. Não tô achando. Ah, achei aqui, ó. Beleza. Falei que vai demorar. Nem vou falar mais. Mas é isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Vamos preparar aqui o entendimento. Então, uma rampa com uma entrada e uma saída é mais ou menos assim, ó. Você tem uma projeção que diz ejetar alguém a partir da força que esse alguém chega, e uma mesa. Aqui, não, a mesa a gente chama isso aqui, e isso aqui a gente chama poxa, eu falei aqui agora e sumiu da minha cabeça, ó. Você tem a jogada e a caída, né? A caída. E aqui, então, isso é uma passagem. E aqui a gente tem a mesa, a região onde a gente define o quanto a gente vai passar. A gente tem vários modelos de rampas, assim como a gente tem vários modelos de frases, né? Ou dizeres, né? Então, se eu aplico nessa rampa, vamos ver aqui. Eu quero agora. Vamos ver o que eu quero agora. Vou trabalhar com a semelhança. Que essa rampa está para uma proteína, né? Se eu modifico essa mesa, o tamanho dessa mesa, ou seja, a forma de agir, que a proporção de ação que a pessoa precisa de ter para entrar nessa rampa e sair nessa rampa, eu modifico basicamente tudo, né? A radicalização. Vamos pegar aqui, inserir formas. Então vamos trabalhar as semelhanças. Veja bem o que eu quero representar. Ó, se você tem o vaso sanguíneo, vamos por parte, vaso sanguíneo. Os vasos, né? Imagens. Então, os vasos sanguíneos, eles são redondos. Olha, é uma redonda, né? E nessa redondeza, sobre as pressões, o sangue passa. E sobre a passagem do sangue, existem vários discursos que despressionam a entrada nos órgãos. Cada órgão tem um calibre, um tamanho. Ou seja, cada órgão existe o seu radical, a sua pretensão de entrada, a sua porta. Bom, dito isso, para definir a porta, a gente tem os nomes, né? Então, veja bem, cada porta de entrada para um órgão no organismo existe um nome que a gente consistiu por representativa de estudo, de ciência.
E aí, para cada proteína existe um radical. E para cada despontuação, a gente tem um característico, um lado característico que diz interpretar uma reação, né? Quais que são as características de uma reação? A gente tem os adjetivos. Tudo isso é elemento de configuração. Olha só, esperto, cansado. Isso aqui tudo é adjetivo. E tudo isso é sentencial de um ser. Principalmente quando esse ser discute consigo mesmo. Aí ele revela várias disritmias. Olha só. Ondas disritmadas. Gráfico. Vamos ver. Olha só. Então, se você tem um fluxo, né, uma mangueira, se você pressiona a mangueira variando essa passagem, você varia o discurso da água sobre essa mangueira, uma vez que a pressão que você ejeciona, você controla na válvula da torneira, né? Então, ali, uma vez controlado e largado, você deixa constante. E aí essa constante vai revelar uma força de empurrão, de passagem. Essa força vai revelar uma constante na onda. Se você apertar em algum local da mangueira, você vai fazer uma disrupção. Você vai fazer umas forças descontrariadas na constante. E olha só uma representação disso. Era para você ter uma constante ondulatória. E aí você desconstante. E aí você desconstrói a passagem. E aí você tem a desconstrução positiva ou a desconstrução negativa na passagem. A desconstrução positiva é aquela que faz modificações no ser para adaptar o ser, a economizar do ser. Olha só, tudo do ser. A economizar do ser os líquidos, os fluidos que preservam as células nos seus estados de temperatura e pressão, na sua homeostase. Quando é negativa, você faz ondulatórias que vão discutir e vão criar excessos de descargas em regiões que vão às vezes vasoconstringir o que era para poder ser vaso descontraído, né? Então, por que existem pessoas tímidas e pessoas não tímidas? Porque as pessoas elas estão desintimadas aqui nas rampas. As rampas delas não têm projeção suficiente para poder radicalizar. Ou seja, elas estão vasoconstringidas e elas precisavam de maior plano de ejeção. Olha só, a gente tem para as rampas, a gente tem rampas com vários ângulos. Imagens. Olha só, a gente tem vários ângulos de rampa. Olha, eu tenho uma de 45, eu tenho uma de basicamente 20 a 30, chutando aqui, viu, pessoal? Eu tenho uma de mais aqui, ó. E essa angulação da rampa, ela que vai editar a projeção de passagem, né? Aqui é como se fosse uma onda esticada ou uma onda um pouquinho, ou uma onda menos esticada, né? Olha só, olha essa angulação, ela vai quase 90 graus. Então a projeção de alguém de lançar aqui, ó, é ir reto para o alto.
Então todas as rampas elas permitem as pessoas radicalizarem de formas diferentes. Se eu coloco o ser humano como função de rampa, ou seja, um ser humano dialogando, né? Se eu coloco um ser humano dialogando ou fazendo transmissões de energias, dependendo dessas transmissões de energia, a projeção desse balão se torna uma rampa. Olha só, fica até bem nítido fazer essa equiparação por causa da modulação das ondas sonoras. E aí faz rampa por quê? Porque o conjunto de palavras aqui definidos se tornam, a partir das estruturas do diálogo aprendidos no português, frasais. Então a frase, ela geralmente ela é construída frase, vamos pôr assim, a gente tem substantivo, adjetivo, não, composição de frase no português. Sujeito, predicado, ó. Uma frase é a seguinte: o sujeito, predicado. Vamos ver. Então, olha só. A frase, ela é uma rampa. Sujeito, predicado. Por exemplo, João caiu. Isso já é uma frase. E isso permite uma projeção. Aqui, ó, ele é uma rampa. João caiu, né? Então toda a frase ela diz sentença ao organismo retroprojetar a atenção. Então, se esse cara tá para o que ela tá falando, ela tá desatendendo. Então, isso aqui se torna uma rampa. A partir do momento que esse cara pretendencia-se a subi-la, ele se desarma aqui no pré-preparo orgânico a partir da audição, para desdestacar da audição um retorno que irá desimpulsionar dessa rampa a passagem, manobrando os status de estar para com a função do diálogo, né, para com a recepção, a resposta, e que vai ser recepcionada nessa rampa aqui. Então olha só, o cara mandou, escutou, né, aqui o cara tá aqui, ó, e a moça tá aqui. Então estão dialogando. Então ele escutou, ela lançou, né? Ela veio ao balão dela, plum. Aí o balão dela veio e comunicou. E aí ele veio e opa, eu vou descomunicar com ela assim, ó, chiando aqui e caindo nessa recepção aqui, ó. Então a gente tem um emissor e um receptor. No caso aqui, o emissor é a rampa. Nesse caso aqui, o emissor é o balão dessa menina. No caso do organismo, o emissor são as suas escolhas e o receptor é o organismo. Então, o que qualifica essas suas escolhas? São as escolhas de manobra, né? Como você vai reagir a tais coisas, né? Uma vez que você pode várias vezes reagir a uma frase, a uma sentença, a uma pessoa, várias vezes você pode praticar manobrar nessas rampas, né? Então a radicalização que você vai escolher é que vai editar as reações e os desimpulsos que você vai escolher para poder estar em equilíbrio e resolvendo os problemas que são expedientes das suas atividades, porque elas influenciam no seu organismo
e elas desanimam, às vezes por desobstrução de rota. Olha só, cair numa rampa assim não é nada bom, né? Não acertar uma manobra. Agora, você ter a passagem, né? Isso ser função de você, fazer passagem sanguínea. E aí você obstruir o vaso assim, ó, trombose. Por causa de uma falta de utilização das veias, né? Ou um excesso de utilização, você chegar e deixar acontecer. Olha só, disrupturar a sua respiração, porque de um trombo que nasce aqui nas veias das pernas, subir para o pulmão e desobstruir o pulmão, ó. Ficar com o pulmão assim, ó. Era para estar escuro aqui e tá claro. Olha. Ou você fazer isso aqui, ó, também, ó. Você arteriosclerose. Você deixar acumular gordura no vaso onde era para passar sangue normal, batendo no vaso para gerar energiazinha aqui, porque as batidas não geram sons. Então os sangues nos vasos, a partir das passagens, geram eletricidade, geram compasso de descarga de energia, liberação de glicose, reencamadação e reestruturação das proteínas que circundam. Recepção essa que é a que permite você continuar o seu compasso, ó. Vamos dar uma manobra aqui, ó. Permitiu continuar, ó, rodando. Se eu machucar aqui, ó, plá, olha o que acontece com a minha roda. Ela desenroda, ó. Ela desempena. E aí já não roda mais. Olha só, não roda mais como era pra rodar, ó. Aí eu rodando. Você nem percebe, ó, quando tá rodando, ó. Tô rodando. Você nem tá percebendo, ó. Agora essa aqui eu tô rodando, ó. Você percebe, porque caiu. E isso é você machucado. É você que escolheu errado ou reagiu errado a uma rampa ou tentando manobrar. Você radicalizou errado. E quem te ensina a radicalizar? Pô, é você mesmo que te ensina, né? Mas é claro que se você quer aprender desse autoensino, as relações desse autoensino com a sociedade, você precisa de ser humilde para praticar o que você aprende consigo mesmo nas relações da sociedade e desfazer conjuntos a partir das adaptações que a sociedade te pedir. É aquela desumilhadificação, que é a modificação de uma humilhação em função de servir as pessoas, né? É aquele famoso macarrão com molho que eu estava falando, ou com menos molho, dependendo do cliente que você vai servir. E é basicamente essa que é a estrutura, né, de se salvar, de conseguir conciliar esse aminoácido com o radical. Mais uma vez, aminoácido são as rampas que vão te reprojetar, são os amigos, são as lojas, são os funcionários, são essas superfícies de contato, são a sua casa, os produtos que você utiliza. Radical é você, é a reação que você expede dessa retroprojeção, é o grau de manobrar
nessa mesa que eu mostrei na pirâmide, ó. A gente tem a mesa e a rampa, ó, a rampa. Então você tem a mesa e a rampa. Então a rampa são essas superfícies de retroprojetar que tentam fazer com que sobre a sua rota, sobre suas passagens, te ejecionar, mandar você. E aqui, ó, você que escolhe, ó. Aqui quem passa manobrando é você, o estilo, a roupa, a variação de ondulação que você pede, ou se você salta, né? Dependendo de como você chega. E olha só, tudo isso é passagem. E toda passagem é um irrigamento. Veja bem você, o que eu acabei de falar. Toda passagem é um irrigamento. Irrigar não é recombustir, permitir a refuncionabilidade, né? Assim como o carro precisa de gasolina, você não precisa de comida. E dependendo do que você escolhe precisar, você precisa até de coisas a mais. Dependendo da facilitação da dificuldade, né? Isso às vezes até é um risco, né? Tem pessoas que procuram precisar de drogas e aí quando pensa que não é um risco precisar disso, porque é difícil conseguir, né? Essas coisas. Então tudo tem essas influências, esses lados de se assassinar, se assaltando frente a essas retroprojeções de rampa. E como eu falei, toda passagem é uma programação, é uma escolha, né? Quando a gente tem possibilidade de escolher, como a gente tem possibilidade de escolher, a gente sempre quer a melhor escolha. Porém, a gente está escolhendo ser seres sociais. E isso despede a nós essa atenção, essa constante. E aí essa constante faz com que a gente desconjunte, desenhe em nós, nesses nossos retratos de reagir, o descontrole individual que a gente se pega quando está sozinho, e às vezes a gente vai desconfigurando, desmoldando aqui, ó, controles, máscaras de controle, né, de disfarçação, esfoliação de face, para poder regenciar controle frente a essas associações de ser social, né? Esses expoentes que nos faz servir uns aos outros, mesmo que seja só de desexpressão, mesmo de passagem. Existe um lado de emolduração virtual nisso que expede um certo peso, né? Um peso atômico aí na cadeia das pessoas, que às vezes as pessoas elas não estão tão preparadas para poder surfar ou desacontecer nessas ondas. E aí elas se ordenam organicamente, intuitivamente, para se organizarem. E aí vamos acontecendo. Então essa foi a dica, né? O treino da rampa, que a rampa é aminoácido, e o radical ela é a mesa, né? É como você pode passar, né? E aí se você treina muito em uma mesa, a tendência é que você consiga resultados muito bons nelas. Agora, se você toda vez treina em uma, treina em outra, eu acho que você nunca vai ter uma revelação de resultados
tão bom como você conseguiria treinando mais em uma rampa. Mas é claro que isso é importante e é essencial, né? Treinar várias rampas e radicalizar de várias formas, até mesmo para poder tornar essas proteínas do nosso dia a dia, essas rotas de ir, né? E na sociedade, no trabalho, né? Fazer as relações, ficar forte, né? Ressaltar e realmente se tornar uma pessoa forte, ressaltando todas essas compreensões. Porque, olha, eu vou te falar a verdade, cara. Se você vai na escola, se você aprende educação familiar na sua casa, cara, se você não treinar, isso não vai valer de nada, cara, sabe? Você tem que treinar. E mesmo que seja difícil, no começo, você pode ter certeza que depois vai ficando bem leve, bem fácil, né? Você só tem que dar o primeiro passo, né? O primeiro passo geralmente vai ter o desconforto da queda ou da desexpectativa, ou porque tudo isso é feedback de balança orgânica, né? O que você não pode fazer é se prender a esse feedback, porque ele não sentencia um valor fixo, ele varia muito, né? Então, as pessoas que se sentem traumatizadas por uma operação, elas estão se enganando, elas estão falando que não gostam quando gostam, né? Elas falam assim, a gente fala assim, você quer chocolate? Ela, não gosto. A gente sabe que gosta, mas você quer ir treinar? Você quer ir treinar na rampa? Você quer tentar olhar para meu rosto? Quer tentar conversar comigo? Eu não gosto. Eu não posso. E aí sempre tem essas desculpas, né? Só que ela gosta, ele gosta, isso é bom, vai fazer bom e tal. Só que não quer dar o primeiro passo, né? Geralmente as pessoas, elas quando elas se desconfortam ou criam válvulas de descontrariedade a uma coisa, por conta de várias coisas que foram citadas durante o vídeo. A exemplo foi a fofoca, faz com que as pessoas criem uma certa desrelevância, uma certa contrariedade a um desimpulso de ir, né? Ir praticar manobras e tal. E aí isso meio que deixa a pessoa, não vou falar para trás, mas desenfuncionada, né? Ela meio que cria um peso para poder desfuncionar, porque igual eu falei, toda sentença de uma funcionalidade de uma função, ela não é fixa, ela é muito dinâmica, né? Você pode repetir 50 vezes e 50 vezes dá o mesmo resultado. Isso não significa que ela é fixa, né? Sempre existe a possibilidade de se tornar desfixo, né? Então, ou seja, esses ácidos, esse aminoácido que diz retroprojetar a gente sobre uma passagem, né, que diz importar-se configurações de uma ida, de uma mesa, de uma passagem, representa graus, né? Existem vários graus. E existe o grau que o seu organismo gosta,
tente você sempre, né, escutar o seu organismo e desengrau dar manobras para essas passagens em função do seu gosto. Se você gostar, a transmissão colinérgica que suas sinapses vão fazer, vão completar, vão fazer o complexo e vão te completar de uma maneira que todas as pessoas ao seu redor vão lhe absorver e vão se radicalizar sobre a disfunção desse sabor. É claro que não é assim tão assim, no caso, poderoso nesse sentido, de desrevelar todas as pessoas e tal, mas é poderoso no sentido de sua função, né? Você em função de um trajeto. E é esse o desenho fisiológico de você repetindo muito uma coisa a ponto de fazer dessa transdução de sinal uma certa lapidação molecular que faz com que você se torne muito mais rápido e muito mais econômico para acontecer, né? Então isso é um poder da gerência do foco, né? Então isso significa que quando você estiver em rota, você não vai eletronegatificar a sua rota. O seu sangue ele não vai vir para cá ou para cá, ou ele nem vai sofrer interferência. Ele vai constante. E aí sim, quando chegar na recepção, ele vai reagir. Ele, opa, yeah, mandei, você viu, nossa, quer dizer, né, serviu, né, talvez, mas é mais ou menos isso. Então fica aí a dica. Claro que eu não expliquei tudo direitinho, bonitinho, e deve ter ficado muita dúvida, mas se você for corajoso e ter assistido esse vídeo e ficado com dúvida, fique à vontade para perguntar, que a gente tenta dissolver com outros complexos proteicos, né, no sentido figurado da coisa. Mas cara, essa relação aqui, ó, ela é muito bacana e facilita muito. Agora eu vou mostrar outra relação, quer ver? Que é muito legal também, ó. Se você tem um campo de futebol, né? E aí você pega e aí você desconstrói esse campo fazendo divisões dele. Olha só, você dobra esse campo, né? E se você vai além desse campo e você faz algumas... Deixa eu achar a figura aqui, que eu sei que ela tá por aqui. Não é essa. Achei. E aí você dobra você desdobra essa. E ainda não é essa, deixa eu ver se eu acho a certinha. Aqui. Vamos. Também não é essa. Achei. Aqui, ó. É essa daqui, ó. Não essa. Essa aqui é muito mais redonda. Então, ó, se você desdobra, né? E aí você faz alguns cortes.
você desacontece mudanças, né? Então olha só o que o corte faz. O corte faz rampa. E essa rampa representa a rampa da circulatória, das ejeções. Todos os bolos. Opa, deixa aqui. Todos os bolos, né? Bolos para nós é círculo. Todas as portas, principalmente as fisiológicas, que a gente está se referindo, elas são círculos. Se a gente corta os círculos, dependendo do nó, da corda que a gente corta nesse círculo, corda é isso aqui, ó. Se cortar ele assim, mais ou menos assim. E aí, dependendo da corda, ela se torna uma rampa. Então, se o sangue passa e tem uma certa inflexão aqui, ó. Inflexão é uma constrição, uma pressão diferencial nessa passagem assim. Como era para ser bem constantezinho assim, ó, o vaso. Se ele tiver qualquer interferência assim ou assim, ó, o vaso, você vai mudar e vai causar essa circuitiva aqui, ó, nessa passagem. Então, isso aqui é uma rampa, né? É uma desrampa porque houve um corte nesse vaso. E olha só o que é o corte. O corte é isso aqui, ó. É essa representação. É você desenquadrar. Você desenquadra o passagem. A passagem era essa daqui, ó. Isso aqui, ó, é como se fosse um corte, um corte dessa passagem de sangue, né, desse vaso. E aí se eu desfaço esse corte, olha só o que eu faço com ele. Não sei se vocês estão percebendo, mas tem a rampa aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Tem uma rampa que foi montada por causa do descorte. E a gente não fala o que é o discurso, a discussão, o discurtão que faz essas coisas. Então olha só, se você corta, você, ó, despressiona aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, aqui é a passagem de sangue. Deixa eu tirar esses desenhos daqui, depois eu volto. Aqui é a passagem de sangue, né? Supor que isso tá com essa rampa, né? Para ficar mais didático ainda. Então, ó, essa régua, essa é a passagem, esse é o aminoácido, né? Que vai desinterferir sobre as portas, né? E vamos supor que aqui está chegando, essa é a porta de um órgão. Então aqui tem uma configuração de porta, né? Você tem uma configuração de porta e o sangue chega. Para o sangue chegar, ele chega se adequando já para entrar sobre despressionar-se. Então, quando você digita qualquer outra coisa antes, né, fazendo módulos no organismo, né, você meio que desflexiona, desassina nos vasos. E como o vaso ele tem uma certa estrutura, e as estruturas são regidas pelos aminoácidos e grupo carboxila e o grupo o radical. Se você mudar essas bases a partir da temperatura ou de excessos de componentes no sangue, vão interferir nessas bases, vão desproteger o que está protegido por essas estruturas proteicas.
Se você desprotege isso, você descorta isso. Porque você descorta, você desruptura, né? Você cria uma ruptura nessa passagem. E essa ruptura vai fazer a leitura vai acontecer no órgão. Essa leitura vai ser impressa aqui, ó, no órgão, ou radicalizando o órgão, fazendo o órgão reagir de forma que talvez ele não esteja acostumado. Então, olha o que é o descorte. O descorte é isso aqui, ó. Você fazer rampa. Tem vários tipos de rampa, olha só. Você colocar um dedãozão aqui, ó, e um dedãozinho ali, ó. Olha a rampa que faz, dependendo do dedão que você coloca. Tá vendo, ó? Rampas que você está fazendo. Se você colocar uma rampa bem coesa, né? Deixa eu ver aqui se... Não, talvez um triângulo. Vamos ver aqui se é um triângulo. Trazer pra... Aqui, ó. Olha só. Se você fazer uma onda muito pontiaguda, olha só a projeção. O sangue vai bater muito forte aqui, ó. E pode causar um turbilhamento, ó, uma reação em cadeia. E isso aqui, ó, machucar o organismo e despular áreas que deveriam ser servidas com sangue, olha. Aqui era para ser servido com sangue, era para o sangue estar passando assim, ó. É como uma onda normal, mas você infractiva a onda despressionando ela. Olha só. Assim como essa representação de quadra tá para esse bolos aqui de representação, você e suas escolhas, né, o seu radicalismo frente a essas entradas, né, a sua vida, as suas escolhas, está para com os seus órgãos, com esse de serviço. Se você vaza fazer essas coisas aqui, ó, você vai servir muito mal, né? Você corre o risco de servir muito mal um organismo. É igual você colocar pedra, né? Já viu pedra no rim? Pedra nas coisas? É igual você colocar peso, assim, fazer os halteres das coisas. E aí pode ser que acabe que você precise de cirurgia, extratoras e tal. Eu trabalho, a minha formação é diagnosticar isso. Até por isso eu gosto muito de relatar isso, para não te encontrar numa sala de exames, porque senão a gente vai ter que fazer pré-exames de radiológicos para poder evidenciar evidenciando esses distúrbios patológicos, né, causados por essas dispressões nas rampas. Olha só, essa aqui é uma tomografia mostrando, é tomografia mesmo, mostrando pedra no rim, ó. Olha só, pedra no rim, cara. Já viu isso? E isso aqui, ó, causa essas coisas, essas interferências, né? Você consegue fazer interferência positiva? Claro. Se você conseguir criar um assassinado aqui, ó, bem bom, né? Você consegue irrigar bem esse rim, ou esse órgão. Existe sim interferência positiva e interferência negativa. Eu vou mostrar aqui. Interferência
positiva e interferência negativa nas ondas. Então, olha só. Interferência positiva é aquela que soma duas ondas e a onda fica grandona. Interferência negativa é que uma onda cancela a outra. Aqui, ó. Pulsos de ondas não sofrem superposição. Pulsos de ondas superpostos, né? Então, ó, e aqui pulsos de ondas após superposição. Mas aqui tá meio difícil. Ó, tudo isso aqui acontece no organismo. Interferências de ondas físicas vestibular. Aqui, ó, uma onda indo e uma onda contrária. Olha o que faz. Faz o desvio. Interferência construtiva. Interferência construtiva. Destrutiva, ó. Então aqui a gente tem uma interferência construtiva que aumenta muito o ângulo, né? O ângulo não, a onda, né? A altura da onda. E aqui já tem uma interferência que cessa a altura. Então olha só o tantão de trabalho que tem com essas ondas. E essas ondas dão, quando estão no organismo, elas dão margens para os funcionamentos dos órgãos. É claro que ergonomicamente falando, e até usando os exemplos que a gente utilizou, colocando como as palavras em posição de escolha para pontuar você sobre o organismo, até mesmo a oralidade faz isso. Olha, toda vez que você está em uma certa posição, né? Olha só, o corpo sentado, as variações, existem variações de posição dado a referência de uma posição. Existem variações de posições, olha, e de realizar as atividades. Todas essas posições, e dentro das variações, existe uma posição que é a mais correta para se realizar. O organismo, ele entende disso e ele fala isso. Só que às vezes a gente não tem a sensibilidade para escutá-la. Por quê? Porque a gente está despressionando muito rápido nessas rampas. Então a gente treinando nas rampas, a gente consegue escolher o melhor radical, a melhor ergonomia para se estar diante de um referencial padrão e das suas variações de estar. É isso para tudo, ó. Aqui a gente tem a rampa e aqui a gente tem a mesa e a forma como que ele está treinando, olha. Essa aqui é a forma errada. Se ele continuar assim, o organismo dele vai montar ele assim, ó. Ele vai se enrijecer assim e vai acabar danificando os vasos, né? Utilizando incorretamente a coluna. Cara, a coluna é muito importante, né? Cuidar da coluna e tal. E outra coisa, né? Quando a pessoa ela está nessa posição, olha só, os vetores de peso normal e de peso que ela faz no organismo, sob essas contrações aqui das nádegas, fazem assinaturas nos órgãos. E isso desvia a dispersão sanguínea, principalmente para a parte interior, diferente. Então, isso aqui, ó, desassina em onda a partir de ondas. Isso aqui desassina a partir de mudanças nas ondas principalmente sanguíneas e energéticas, que são os neurotransmissores, né? As ondas eletromagnéticas. E isso tudo faz desejeção, que é o descomportamento. Se você está sentado, olha só a nádega. Ó. Se você pega a nádega e senta numa cadeira, ó, você desrampa. Ó, aqui, ó. Dependendo do vetor mais X do Azinho, que é do V da ponta, você cria uma rampa de desejeção.
né? Se o sangue está correndo de baixo para cima, olha só o que acontece. Você faz ele ficar muito mais rápido, ó, porque tem uma pressão, uma vasoconstrição, pressão, né? Você faz pressão na mangueira. É a mesma quantidade que tem que passar, só que ela vai passar com mais pressão. Então ela vai, com essa mais pressão, ela vai ficar muito mais fina aqui, ó. Vai chegar muito mais rápido. Ela não vai pedir licença para entrar. Ela já vai entrar e sair quebrando tudo, ó. Então é mais ou menos isso que acontece com muitas pessoas que não escutam o corpo ou não praticam a escuta. Olha só, se você é um cara que vai trabalhar em uma coisa, ó, eu escolhi uma profissão, eu vou trabalhar com isso. Escolher já é uma escolha já é um radical enorme, né? E aí você tem que envolver e trabalha diariamente para envolver esse radical com estruturas proteicas, ácidos carboxilos e aminoácidos muito fortes, não é mesmo? Né? Você escolhe uma casa boa para morar, o grupo amina, você escolhe formas de reagir às pessoas do seu trabalho estruturalmente proteicas muito forte, grupo amina, grupo carboxilo. E aí agora só falta o quê? O radical. E o radical é o treino. É o treino de se passar. E uma vez que você escolhe trabalhar, você vai passar muito tempo, talvez até o resto da sua vida, se for o caso, né? Se você gostar. Mas para isso você tem que treinar a escutar, principalmente os seus estados fisiológicos nesse emprego. Olha só, eu estou sentado, né? Se eu relevo esse estar sentado ou eu estou falando, se eu relevo isso, eu desobedeço a função vital que me faz permanecer nessa profissão. Então eu já estou muito errado nisso, né? E agora, se eu escuto e treino, eu sei a adequação de posição que eu preciso estar e o descontrole que eu preciso fazer para reaver as energias para esses desimpulsos orais e essas cerebelações de memórias transduzidas nessas operações de comunicação, né? De partilhar essa comunicação. Então, é isso, cara. Cuidado da ergonomia. Tudo é um mapa, né? E aí, pra não amapar você, né? Não matar você, desassassinando e fazendo essas desassinaturas com de expressões maldosas nas ondas, né? Com essas interferências nos seus fluidos orgânicos que vão desanimar as suas aminas. Você precisa se cuidar, né? Essa é o próton desse núcleo de sujeitar falar sobre isso com vocês nessa reação. Bom, vou ficando por aqui então. Agora sim, acabou. Eu achei que ia ser rapidinho, mas não consegui. Mas aí fica aí os conselhos aqui do Abner para vocês. Vou deixando vocês boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. E até o próximo vídeo, então. Um abraço a todos.